você ganha o cupom para com Colgate IP. Uma boa tarde. Começa agora o debate entre os candidatos à Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí. O programa é uma oportunidade de expor as propostas e as ideias dos candidatos. Estão conosco aqui esta tarde David Araújo, do PSC, Dr. Ivan, do PTB, Estevão Faria, do Republicanos, Professor Vander, do DEM e Wagner Gamarra, do PSD. O posicionamento dos candidatos aqui foi definido por sorteio. Este evento está em conformidade com regras de prevenção ao coronavírus. Um representante da Secretaria Municipal de Saúde também está presente, portanto agradeço a presença de todos que estão aqui e a você ouvinte que nos prestigia com a sua audiência. Boa tarde para todos que acompanham a programação da D2FM e da Nova. A partir de agora, também pelas nossas redes sociais, você pode acompanhar esse debate da democracia brasileira e esperamos que você, eleitor, tenha a oportunidade de conhecer cada uma das 5 propostas que no próximo mês de novembro será eleita para governar Santa Rita do Sapucaí pelos próximos 4 anos. E para você ouvinte, para você que nos acompanha, vamos explicar como vai ser a composição do debate. Ele está composto em 6 blocos. O primeiro e segundo blocos, cada candidato vai responder uma pergunta do Plano 2030, Conscientização Política Partidária de Santa Rita do Sapucaí. Terceiro e quinto blocos são confrontos diretos entre os candidatos. O quarto bloco, os participantes respondem a perguntas de entidades, jornalistas e população. E o sexto e último bloco é para as considerações finais. Lembrando também que o candidato que se sentir alvo de ofensa pessoal ou de calúnia poderá pedir o direito de resposta. Esse pedido vai ser analisado pelo advogado Bernardo Vilela Mendes de Oliveira e pela organização também do debate. A decisão será anunciada assim que for possível também. Se o pedido for considerado procedente, o candidato ofendido terá 1 minuto para a defesa ou conforme a determinação, orientação do Departamento Jurídico também. A preocupação da organização desse debate é que esse programa seja útil para você ouvinte, para você internauta, para você eleitor. E é por isso que pedimos que as discussões entre os candidatos sejam civilizadas. Bom, agora passemos então ao primeiro bloco de debates do nosso programa. Marcelo, vamos somente repassar as regras primeiro bloco, então? Então, o primeiro candidato vai responder a uma pergunta do Plano 2030. O sorteado terá 2 minutos para responder a pergunta. Ele vai permanecer aqui. Na sequência, será sorteado o candidato B, que terá 1 minuto para comentar. E, por fim, o candidato A vai ter 1 minuto novamente para comentar. Então, essa é a nossa primeira rodada do primeiro bloco. Vamos, portanto, ao sorteio. Vamos, então, sortear o primeiro candidato que vai estrear o debate nesses próximos minutos. Primeiro candidato a responder é o candidato Professor Vander. Ele vai responder uma das perguntas do Plano 2030, que eu vou sortear agora. A pergunta de número 4. E lembrando também que o Plano 2030 é um trabalho de anos que, dentro do possível, procurar apontar aos principais problemas do município. Tá ok? Então, qual que é a pergunta, por gentileza? Pergunta de número 4. Pergunta de número 4. Formação de pessoal de saúde. Os cursos de graduação em Engenharia Biomédica e pós-graduação em Engenharia Clínica do Inatel são realidade hoje devido a iniciativas voluntárias e visionárias no início dos anos 2000. Profissionais dessa área tecnológica serão fundamentais para o desenvolvimento das novas ferramentas da medicina moderna, mas também serão necessários profissionais da área biológica atuando no campo de bioengenharia. Que ações, candidato, devem ser realizadas a curto e médio prazo para trazer instituições e empresas necessárias à formação de pessoal neste campo? Professor Vancer pode ocupar o espaço. A partir de agora, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Primeiro, eu gostaria de agradecer o Grupo 2030 por esse importante instrumento de desenvolvimento econômico e social do nosso município. Segundo, agradecer pela pergunta, que a introdução foi feita quando eu ainda era diretor do Inatel e que implantei os cursos de pós-graduação e os cursos de graduação de engenharia biomédica. Mas eu gostaria de dizer que as ações que a gente propõe nesse sentido
é trabalhar em cooperação com as instituições locais que têm essa competência. Escola Técnica de Eletrônica tem um curso de formação técnica e o Inatel, estabelecendo programas em conjunto. Fortalecer a nossa incubadora municipal, que é a única incubadora do Estado que tem uma área própria, aprovada pela Anvisa, para a formação de empreendimentos nessa área. E diversos empreendimentos já foram gerados ao município. A atração de empresas na área biológica, como atraímos recentemente a Biofarma, que está se instalando em Santa Rita do Sapucaí, e desenvolver um programa de interação com as universidades regionais que trabalham na área de saúde, fazendo uma sinergia entre a vossa vocação de engenharia com a vocação de saúde, para estabelecer ações importantes nesse sentido. O principal, talvez, principal ação é, junto com o Hospital Antônio Moreira da Costa, junto com uma possibilidade que nós temos trabalhado, o Hospital Novo, que está fechado, criar todo um ambiente que vai, em torno disso, atrair diversos empreendimentos ligados à questão da saúde. Esse ambiente, o Hospital Antônio Moreira da Costa e o Hospital Novo, será estratégico para o desenvolvimento do município nesse momento. Marcelo agora faz o sorteio do candidato para comentar a pergunta, a resposta, aliás, do candidato professor Wander. Marcelo. Bom, o próximo candidato, então, vai ter 1 minuto para fazer o comentário. É o candidato David, que pode vir aqui ocupar o seu espaço também. Candidato David, o seu tempo começa a contar a partir de agora. Primeiramente, bom dia a toda a população santaitense que está nos ouvindo. Eu ouvi aqui o pronunciamento do atual prefeito Wander. Inclusive, complemento, Wander. Você que foi diretor por quase 10 anos lá do Inatel. Por que um profissional da biomedicina ou da engenharia biomédica não foi contratado para a pasta de saúde, sendo que nós poderíamos ter investido? Muito se tem falado sobre o Hospital Novo. E quais foram as ações nesses quase 8 anos durante as suas gestões à frente do Poder Executivo, seja como vice-prefeito e seja como prefeito? Acredito que nós poderíamos ter feito muito mais para poder acreditar que nos próximos 4 anos você vai realizar o que está sendo proposto aqui. Então eu gostaria, até mesmo nesse espaço, que você explicasse essa ausência de um profissional formado aqui, como nós temos o Instituto Nacional de Telecomunicações, que tem esse curso, em especial que poderíamos contar com um especialista na área de saúde. Agradeço a pergunta. Candidato Wander, só peço 1 minutinho só para a gente zerar o cronômetro e voltar a contar. A partir de agora, o senhor tem 1 minuto. Se o candidato está falando de secretário, é mais adequado que seja o secretário da área de saúde propriamente dita, uma vez que os cursos de engenharia do Inatel é de tecnologia a serviço da saúde. Entretanto, nós temos um assessor engenheiro biomédico, um dos mais brilhantes alunos que eu tive no Inatel, na área biomédica, que assessora esse secretário. E a outra questão, com relação ao Hospital Novo, é algo extremamente complexo, mas que nesse momento nós estamos tendo uma interação muito forte com o Fundo da Vale e o governo de Minas, com a esperança que a gente vai viabilizar aquele importante projeto para a região, e eu acredito até para o Brasil, tendo em vista que pode ser um projeto de muita especialidade que vai atender de forma muito competente a nossa região. Obrigado ao professor Wander. Você pode voltar e o candidato dele. Obrigado. Obrigado, candidato Wander. O senhor pode voltar ao local. Peço ao candidato David para permanecer no espaço. O senhor agora vai ser o próximo a responder a pergunta do Plano 2030. Bom, a pergunta sorteada é a pergunta de número 18, tá? Do Plano 2030. Já vou fazer a leitura dela. A pergunta de número 18 são sobre as manifestações culturais. Candidato, a Lei Municipal de Cultura foi aprovada e necessita ser implementada. Que ações devem ser realizadas a curto e médio prazo para implementar a lei? A partir de agora, o senhor tem 2 minutos. Obrigado, Marcelo. Novamente, os cumprimentos à população santaitense. A cultura, que hoje é uma pasta, ela precisa ser reestruturada para que a gente possa ter uma
uma condução desses trabalhos de forma neutra e sem viés ideológico, até porque, durante todo esse tempo, onde foi a construção do Plano 2030 e a participação do atual prefeito na construção dele, se deixou um pouco a cultura de lado. Se falou muito em teatro, o Cine-Teatro novamente está no plano de governo e não foi feita essa reforma, não foi feita essa reestruturação. O que nós estamos propondo é a redepartamentalização desse setor, investindo também na nossa cultura local, resgatando as nossas tradições, colocando em exercício aí muitas das nossas atividades culturais que estão deixadas de lado. Por hora, eu não sei o que tem faltado, ainda mais durante a construção do plano. O que a gente propõe hoje, a curto prazo, é a reestruturação, para que a gente possa também, no sentido cultural, não somente investir no teatro, mas também buscar uma parceria para que a gente tenha um cinema de pequeno ou até mesmo médio porte. Temos muita história a ser contada. A população santarritense, eu acho que sente a ausência dos valores históricos que nós temos. Esses valores precisam ser resgatados. Nós precisamos de um museu que realmente traga as histórias, mais do que ficar reformando por hora praças em nomes de pessoas que já participaram da história. Nós precisamos trazer a história para que essa geração conheça e tenha ciência do quão maravilhoso é a nossa cidade durante o período que já se passou. Obrigado ao candidato. O senhor pode permanecer. Nós vamos chamar agora a sortear o próximo candidato que vai fazer o comentário da fala do senhor. Doutor Ivan, por gentileza. Candidato, o senhor vai ter 1 minuto. Muito bom dia, ouvintes da rádio, associações, aos adversários aqui, candidatos a prefeito. David, com relação à sua fala, eu só queria entender uma coisa. Com relação às medidas efetivas, considerando a situação econômica e financeira do município, como que o senhor poderia dar efetividade a essa proposta? Obrigado, candidato. Então, David, o senhor tem agora 1 minuto para o comentário. Ivan, nós temos aí o Fundo Municipal de Cultura, vamos criar o Fundo Municipal de Cultura, temos também os recursos que vêm do governo do Estado, que deveriam ser melhor distribuídos, melhor investido. Não, nós temos recursos, mas nós temos que apresentar os projetos. O governo do Estado recentemente fez uma chamada para isso. Eu acredito que não houve a participação do município, até porque não se tornou público. Temos que ir além de projetos pequenos, de ações que agradam uma determinada ala, e investir sim na cultura do município, resgatar o nosso museu, através mesmo do tombamento dele. Nós temos aí a vinda da subvenção, precisamos investir, então, através da criação do Fundo Municipal de Cultura e a utilização dos recursos estaduais de cultura também. Ok, obrigado, candidato David. O senhor pode retornar. E na sequência agora nós vamos sortear o próximo candidato que vai... Próximo não, né? É o Ivan, que vai dar sequência aí à resposta, né, do Plano 2030. Pergunta de número 3 do Plano 2030, doutor Ivan. Vou fazer a leitura. A pergunta de número 3, doutor Ivan. Sustentabilidade da saúde pública. O Hospital Antônio Moreira da Costa, que em 1973 foi o primeiro hospital do interior a realizar uma intervenção cirúrgica cardíaca, passa por grandes dificuldades financeiras há muito tempo. Recentemente foi recuperado com gestão voluntária, exemplar e com recursos dados pela comunidade. Que ações poderiam ser realizadas a curto e médio prazo para que o bom atendimento à saúde que temos hoje em nosso município se mantenha e seja sustentável? A partir de agora o senhor tem 2 minutos. Bom, Marcelo, primeiramente, eu me atento muito à questão econômica e financeira do município. Tá? Hoje, Santa Rita do Sapucaí, ela tem uma dívida de aproximadamente, isso eu estou falando dívida que não constam lá no portal Transparência, com relação à dívida do BPS e outros precatórios que, somado, alcançam hoje atualizados 72 milhões de reais aproximadamente. É claro que, para a saúde,
o município ele precisa contar com parcerias do governo federal, governo estadual e de outras entidades do setor privado, para que a gente possa fomentar a melhoria do tratamento de saúde. Inclusive, na Santa Rita do Sapucaí, nós precisamos aqui instalar um mamógrafo, que nós não temos na rede pública de saúde, para que possa atender as mulheres, né, que eventualmente possa fazer um tratamento preventivo ou até mesmo corretivo do câncer de mama. Ok, obrigado, candidato. E vamos ao sorteio do próximo candidato que vai fazer o comentário. Wagner Gamarra, por gentileza. Candidato, o senhor tem 1 minuto para comentar a fala do candidato Ivan. Uma boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes santarritenses. Sobre a pergunta do nosso candidato, Ivan, a gente tem a dívida, só que a gente tem que cuidar da saúde também. E uma das coisas que a gente fez nesse mandato, graças a Deus, foi a gente passou vários recursos para o nosso hospital Antônio Moreira da Costa. Porque a saúde é o principal. Sem saúde nós não somos nada. A minha resposta: vamos fortalecer a gestão democrática e participativa da saúde, garantindo a articulação com a sociedade civil, fortalecendo o Conselho Municipal de Saúde e elaborar um novo plano na saúde para atender realmente as necessidades do nosso povo. Destinarei recursos conforme exige a Constituição Federal para criar um banco de dados e informações sobre o quadro de saúde da população. Como esse sistema é totalmente informatizado, nossos profissionais da saúde poderão atuar com prevenção da saúde, antecipando as ocorrências graves e tomando as medidas preventivas. Candidato, vou aumentar a tempo do senhor esgotado, a quantidade. Doutor Ivan. Você me dá só um minutinho para eu pegar um documento ali? Este é o debate dos candidatos a prefeito de Santa Rita do Sapucaí. Estão presentes os 5 candidatos. E dando sequência, então. Candidato Ivan, o senhor tem 1 minuto para o comentário. Minuto? 1 minuto. Bom, candidato Gamarra, o senhor disse que no seu tempo de vereador, contribuindo aí com a administração pública, vocês trouxeram inúmeros benefícios à saúde. Sim. Correto? Então, eu queria entender o seguinte: verificando o registro lá na Câmara Municipal, eu só consegui ver aqui 20 projetos de lei, inclusive, dentre eles são 10 projetos de decreto legislativo, onde só consta aqui nomeação de ruas, além da nomeação de ruas, constam também homenagens honoríficas. Eu não consegui ver nenhum projeto na área da saúde, em termos que pudesse trazer algum benefício à população. Eu queria que o senhor explicasse essas questões. Por que não tem nenhum projeto do senhor na área da saúde nos 16 anos que o senhor exerceu o mandato de vereador? Doutor Ivan, eu queria esclarecer para o senhor. Esse momento agora, né, não é cada um tem um tempo específico, né? Então, por exemplo, o candidato Ivan, agora o senhor pode voltar, né? E o senhor vai responder a próxima pergunta agora, tá? É só referente à pergunta do primeiro candidato. Vamos ao sorteio, né, do próximo candidato. O próximo candidato é Bom, primeiro o Gamarra vai responder e na sequência vai ser o Estevão que vai fazer o comentário. Isso, eu vou fazer o sorteio agora, tá? Vamos só sortear qual o número da pergunta do Plano 2030. É a pergunta de número 19. Vou fazer a leitura dela. O senhor vai ter 2 minutos para a explanação do senhor. A pergunta de número 19, candidato, refere-se ao meio ambiente. Muito se fala atualmente na conscientização ambiental das pessoas quanto à qualidade da água, destino dos resíduos, preservação das matas e dos animais. Embora a maioria das pessoas desconheça, nossos recursos ambientais são muito ricos e necessitam de maior atenção para que se preservem e possam gerar recursos para o município de acordo com as diretrizes do governo federal. Que ações, candidato, podem ser realizadas a curto e médio prazo para valorizar nossa riqueza ambiental e conscientizar as pessoas da necessidade de sua preservação com atitudes de educação e do desenvolvimento de empreendimentos sustentáveis? A partir de agora, o senhor tem 2 minutos.
Marcelo, nós vamos estruturar as campanhas educativas para um desenvolvimento sustentável, pensando nas gerações futuras. Os temas das campanhas envolvendo a conscientização para a prevenção das árvores, cuidando com os cursos de águas para não comprar animais silvestres sem registro, cuidar bem do lixo, a economia de uma água e energia para evitar a utilização de veículos automotores. Vou adotar uma política inovadora na gestão de resíduos fundamentais na educação, para que o consumo consciente que integre a proteção da saúde individual e pública, ampliar a arborização de nossa cidade. Vamos plantar muitas árvores. Nossa cidade não tem árvores, então pretendo, se Deus quiser, arborizar todas as nossas ruas. Buscarei parcerias para implantar a coleta de lixo seletivo. Na sequência, o candidato Estevão, peço para o senhor ocupar o espaço. O senhor tem 1 minuto para o comentário. Tá valendo? Tá valendo. Boa tarde a todos os ouvintes. Quero aqui agradecer a rádio, o Grupo 2030. E referente à questão do meio ambiente, tem um crime cometendo aqui na nossa cidade. A Copasa. A Copasa não trata o esgoto e joga esgoto no lixo. E a gestão pública não cobra a Copasa. Isso é um problema seríssimo que tem que ser resolvido. E nós vamos resolver. Concordo com você, tem que plantar árvore, tem que fazer coleta seletiva. Nós temos que seguir esse caminho. Isso é inevitável. Mas hoje o maior crime que se faz nessa cidade na questão ambiental é a Copasa, que joga esgoto no lixo e não tem gestor com pulso firme para cobrar essa Copasa, que desrespeita a população. É uma coisa absurda. Isso nós vamos fazer de maneira severa. Você pode ter certeza disso. Realmente, nós fizemos uma CPI na Câmara, provamos que tem vários lugares, mais de 9 setores, jogando esgoto in natura no nosso Rio Sapucaí, e infelizmente a gestão não está tomando providência. Eu, se Deus me abençoar que eu seja prefeito, eu vou estar filmando aquilo ali, vou estar junto ao Ministério Público, mostrando todo dia, filmagem, olha aqui o esgoto in natura, olha o esgoto in natura. Estão cobrando o esgoto, nós estamos sendo lesados, nós pagamos o esgoto e o esgoto não está sendo tratado. Então, se Deus abençoar que a gente vença essa eleição, uma das primeiras, Estevão, você está totalmente correto, é ver isso daí. Nós estamos pagando uma coisa e o meio ambiente está sendo sujo. Estamos jogando esgoto in natura no nosso Rio Sapucaí. Ok, candidato Gamarra, peço para o senhor voltar ao lugar do senhor. O Estevão continua. E na sequência o senhor vai responder à próxima pergunta do plano 2030. Vamos ao sorteio. Qual o número que o senhor vai responder do plano 2030? É a pergunta de número 11. A pergunta de número 11, candidato. Apoio à produção rural. A agricultura passa por profundas transformações econômicas, culturais, sociais, tecnológicas, ambientais e mercadológicas, que ocorrem em alta velocidade em diferentes direções, as quais impactam de forma substancial o mundo rural. Que ações devem ser realizadas a curto e médio prazo para facilitar o acesso do pequeno produtor ao consumidor e ampliar sua produção para atender a novos mercados? Marcelo, quero dizer o seguinte. Hoje o produtor rural pede pouquíssima coisa, muito pouco. Ele pede uma estrada boa e um apoio para poder talvez passar um maquinário na entrada da sua terra, para escoar toda a plantação. Eu vejo que a gestão, às vezes, pouquíssimas vezes, dá o apoio à indústria local, que está correto, tem que dar mesmo, mas esquece do agricultor, que é o maior, que abastece a nossa população. A agricultura hoje, ela faz parte da economia do nosso município de uma maneira muito grande e é desrespeitado. Você pega aí nesse período de chuva, as estradas estão numa situação difícil. E não é eu que estou falando. Você que mora na zona rural, sabe do que eu estou falando, não tem apoio. A prefeitura, foi feito um calçamento, que é um projeto do Jefinho, que deu continuidade, não é um projeto novo dessa gestão de 2 anos para cá. Muito bom, eu acho que tem que se manter isso aí na minha gestão, eu vou manter, porque eu costumo dizer o seguinte: o que está errado tem que ser corrigido e o que está certo tem que ser melhorado. O produtor rural merece muito mais.
merece mais atenção, merece mais empenho e, acima de tudo, merece mais respeito. A você, produtor rural, a você que mora na zona rural, pode ter certeza que vai ter o meu apoio inconstitucional, todas as horas, em todos os momentos, porque é assim que temos que agir. Não fazer as coisas superficialmente, tem que fazer as coisas para dar certo de maneira correta. Oi. Para que cada candidato tenha o tempo de 4 minutos, nós vamos chamar o primeiro que respondeu, que iniciou o primeiro bloco, para que ele tenha mais 1 minuto. Professor Vander, por gentileza. Então o senhor vai ter, professor, 1 minuto para o comentário do candidato Estevão. Pois eu tenho direito de resposta, como é que é? Depois você vai ter mais 1 minuto. Não é tá. direito, um comentário, né? Nesse Ótimo. primeiro bloco é só mais comentário da fala de um do outro, sim. ok? Candidato professor Vander, a partir de agora o senhor tem 1 minuto para o comentário. Primeiro, eu gostaria de manifestar à população da honra de estar honrando todos os projetos que o meu amigo Jefinho deixou. E nós investimos R$2.800.000 até agora na pavimentação e daremos continuidade a esse importante projeto. O que o povo da zona rural quer é estrada. Segundo, eu gostaria de colocar que no nosso governo nós vamos estabelecer uma proposta muito forte de agricultura familiar. Nós vamos fazer sessões de locais e nós vamos usar o poder de compra da prefeitura. Só para dar um exemplo, o Fundeb nos obriga a gastar 30% de agricultura familiar. Nós vamos, depois desse projeto, gastar 100% do valor em agricultura familiar, para gerar emprego e para estimular a produção rural. E vamos implantar o SIM, o Sistema de Inspeção Municipal. A gente agradece. Eu respondo. Candidato Estevão, o senhor tem mais 1 minuto. A partir de agora está valendo então 1 minuto. Prefeito Vander, o mínimo que o senhor tem que fazer é respeitar o senhor Jefferson, porque o senhor só é prefeito hoje pelo devido fato do falecimento dele. Então isso aí é inquestionável. Agora, o que nós pensamos é criar uma agrovila. É um conjunto de pessoas que moram em um determinado local, onde você dá um mínimo de base de estrutura para que eles possam produzir o seu plantio e vender naquele local, fazendo com que isso também torne-se um turismo agrícola, que é geração de riqueza, geração de negócio, sem precisar, talvez, o agricultor sair lá da zona rural e vir aqui para a zona urbana. Então, nós temos, inclusive, no nosso plano do governo falando sobre isso, que é as questões agrícolas muito bem formuladas. Agora, essa questão da pavimentação, o senhor tinha que seguir, já estava o orçamento aprovado, já estava no projeto, o senhor simplesmente seguiu aquilo que já estava. Eu agradeço a presença dos dois, vocês podem retornar aos lugares e nós vamos chegando aí ao fim do primeiro bloco dessa. Mas antes eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Vai aqui então o nosso agradecimento aos supermercados Alvorada, Faculdade de Administração Informática FAI e Sorveteria Itajubá. Portanto, nós voltamos na sequência com o segundo bloco. Continue aí, obrigado pela audiência. Você está ouvindo Debate entre os candidatos a prefeito de Santa Rita do Sapucaí.